O atacante Ener Valencia é um dos xodós da torcida do Internacional no momento pelos gols que vem fazendo, em especial na Copa Libertadores da América. E ao longo das últimas semanas, a gente tem conhecido um pouco mais da personalidade, daquilo que pensa, daquilo que tem sentido aqui em Porto Alegre, o atacante equatoriano. Em uma entrevista para o pessoal do grupo RBS, Gaúcha ZH, Rádio Gaúcha, Ener Valencia fez diversas revelações. Falou sobre uma conversa que teve com o Mano Menezes. Contou também sobre o episódio que teve com o Magrão, onde empurrou o dirigente. Falou sobre Clássico Grenal e revelou que não queria uma festa de apresentação do tamanho que teve no Gigantinho. Tudo isso demonstra também uma adaptação cada vez maior de Ener Valencia com o ambiente colorado. E a gente traz isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Ener Valencia, tá? Porque nesse fim de semana houve uma entrevista do Ener Valencia exclusiva pro pessoal do grupo RBS com muitas coisas importantes. Muitas revelações foram feitas pelo Ener Valencia. E essas revelações, elas como um todo mostram a adaptação que ele vem tendo a Porto Alegre, a adaptação que ele vem tendo ao Internacional, fazendo dele hoje um dos principais jogadores da equipe e um dos principais xodós da torcida, pelos gols que vem fazendo principalmente, 4 gols em 4 jogos pela Libertadores da América. O que mais repercutiu dessa entrevista do Ener Valencia, e você já deve ter visto isso, e de fato é um fato importante, foi o relato do Ener Valencia que ele revelou sobre a estreia dele contra o Fluminense. Ele foi colocado naquela função como um ponta-direita pelo Mano Menezes, não se adaptou, e aí ele, Ener Valencia, disse que ficou incomodado com a atuação que ele teve, com onde ele jogou. E ele ficou perguntando para os companheiros de time, relatando esse incômodo, dizendo: cara, será que eu converso sobre isso com o Mano Menezes? E todo mundo disse: cara, vai lá, conversa com ele. O Mano Menezes é aberto a isso. Ele chamou o Mano Menezes e tiveram uma boa conversa, segundo o Ener Valencia, onde o Ener Valencia explicou onde gostava de jogar. E a partir daquela conversa, no jogo contra o Palmeiras, o Ener Valencia já esteve em um posicionamento um pouco diferente, mais centralizado, que é onde ele está jogando até agora. O Ener Valencia é o centroavante do Internacional, o homem da definição do Internacional. E aí ele fez essa revelação, repercutiu bastante, pela peculiaridade, né? Ele se sentindo ali incomodado, chamando o treinador para conversar. Mas teve outras situações que foram expostas por Ener Valencia nessa conversa, e eu conversei com quem esteve nessa entrevista com o Ener Valencia, tá? Um cara muito tranquilo, ele não é aquele cara aberto, resenhão, engraçado, não, mas ele é tranquilo, de boa, educado, articulado. Todo mundo que relatou da entrevista com o Ener Valencia contou que viram um cara muito inteligente para se portar, para falar no que pensa e um cara muito educado, tá? E aí o Ener Valencia já teve episódios onde não teve tanta educação assim, né? Como, por exemplo, o episódio com o Magrão e com o Luiz Adriano depois do jogo contra o Corinthians. E isso, obviamente, foi um tema da entrevista. E na entrevista, pela primeira vez, o Ener Valencia reconheceu que pisou um pouco errado ou elogiou o Magrão bastante, tá? Eu vou pegar aqui um abre aspas do que falou o Ener Valencia sobre isso. Quando você chega, vai conhecendo as pessoas, o que fazem, como trabalham. O Magrão é um grande líder. Isso se nota no dia a dia, no vestiário, nos jogos. É importante porque ele sempre está conosco. Perguntei sobre a história dele no Inter e sei que foi um grande jogador. Foi um jogador muito importante no clube, um líder, e é importante para nós tê-lo por perto. Aí ele reconhecendo o Magrão. Ele falou que estava de cabeça quente, que houve ali uma falha de comunicação, que o idioma não ajudou. E o idioma tem sido um papel preponderante nessa adaptação do Ener Valencia por aqui. Ele diz que entende já tudo que falam com ele em português, tá? Ele não está se sentindo seguro para falar perfeitamente português ainda, mas ele está evoluindo em relação a isso, tá? Além disso, tá? O Ener Valencia também foi questionado sobre Clássico Grenal. E ele disse, e o Ener Valencia mostrou que, cara, ele não tá com tanta sede assim de Clássico Grenal por enquanto. Vai ter um Grenal agora no fim de início de outubro, né? Mas ele não tá com tanta sede assim de Grenal. Ele, por exemplo, disse: eu prefiro muito mais ganhar a Libertadores do que ganhar um Grenal.
porque a Libertadores é a glória eterna, vou ficar na história do clube, sempre quis ganhar uma Libertadores, e o Grenal é um jogo importante e tudo mais. E aí vem a história, vem a pauta relacionada a Clássico Grenal e sobre como o Ener Valencia vem se adaptando ao Internacional e vem conhecendo a história do Internacional. O Valencia disse que assistiu 2 clássicos grenais. Um pela Libertadores, tá? Que deu aquela confusão. E outro desse Campeonato Brasileiro, que o Inter perdeu por 3-1. E aí o Valencia disse, eu já estava assinado com o Inter naquele clássico Grenal. E lamentei muito a derrota que o Internacional teve. E ele estuda a história do Inter, ele conhece, ele falou sobre Rafael Sobis na entrevista, ele falou sobre as Libertadores que o Inter conquistou, ele buscou conhecer a história do Internacional, como ele buscou conhecer também a história do Magrão. E aí um último detalhe dele é que ele não queria uma festa de apresentação tão grande como ele teve. E aí ele disse que foi pego até de surpresa pelo evento que houve no Gigantinho, mais de 10 mil pessoas no ginásio, todo mundo recepcionando e saudando o Ener Valencia. Mas, de alguma forma, isso foi importante também para a adaptação, porque dá confiança para ele. Mostra que ele foi bem recebido, tanto no aeroporto como na apresentação, e colocou o Ener Valencia já na prateleira de grande jogador que ele veio para ser. E mostrou que a torcida estava ali dando confiança para ele. Então, por mais que ele não queria uma festa de apresentação, ele foi... depois viu que isso foi importante, de certa forma, para a caminhada dele no Inter. O Ener Valencia está cada vez mais se adaptando, tá? E quanto mais ele se adapta, mais ele se sente à vontade dentro de campo. A gente tem visto isso nos gramados. É um grande jogador, é um cara que já vem decidindo e que mostrou um pouco mais da sua faceta de pessoa, o que ele pensa, o que ele está sentindo em relação ao Internacional nessa entrevista. Eu vou deixar o link completo do Show dos Esportes da última sexta-feira, que teve essa entrevista completa do Ener Valencia. Quem quiser conferir, vai lá que vale a pena, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!